Olá, eu sou a professora Cissa. Esse é meu avô e meu tio. Vocês podem ver que o look é moderno, simples. Ser caiçara é um estilo de vida. É ter proximidade e necessidade de estar junto à natureza. E essa definição ela é importante que a gente faça disso um ensinamento, porque a natureza em São Sebastião é, com certeza, o nosso bem maior. A mistura dessa definição de ser caiçara, em mim, tem a ver com índios tupiniquins, coloquei um colarzinho aqui para ilustrar, negros, franceses e, obviamente, os portugueses. Essa é minha avó, neta de um negro alforriado e uma índia tupiniquim. O meu avô ali do lado, filho de portugueses, eu e os meus irmãos. Essa é a casa da minha família e é uma confusão de geração, de etnias, né, negros, índios, franceses, portugueses, e isso cria uma confusão, porque a gente não tem tradição alguma, né? Se a gente fosse se definir enquanto cachorro, nós seríamos o puro vira-latas, porque tem um pouco de tudo na gente. A minha avó, neta de escravos, jogava pipocas em cima da casa para proteger todo mundo, segundo ela. E meu avô, né, católico, apostólico, romano de antigamente, com o seu terço na mão, logo dizia e apontava, você vai para o inferno por causa disso. E a gente ali, vendo tudo aquilo, então essa é um pouco, né, da minha vivência. Essa casa é na frente da Baía do Araçá. Olha aí. A Baía do Araçá é uma área linda, maravilhosa. Até pouco tempo a gente chamava de Mangue do Araçá, mas por conta dos ensinamentos de pesquisadores, a gente resolveu falar, é mais chique falar Baía do Araçá, e a gente absorveu isso. Então, assim, vocês podem ver lá ao fundo que tem o porto. Hoje, ele está bem mais próximo desse ilhote que vocês veem aqui, próximo da onde a gente está. Tinha a história das etnias, e ainda somado essa confusão toda, que eu cresci ouvindo os meus familiares dizendo, bem, agora o porto vem e a gente vai ter que sair de novo. Porque na década de 30, a minha família foi desalojada de uma praia que era a continuação aqui da onde a gente está, chamada Areião. Então, assim, para a minha família era comum já se imaginar fora do lugar onde vivia. E eles achavam que era isso que ia acontecer. Em 1788, nós tínhamos estimadamente 3.500 pessoas, sendo que 1.000 eram escravas. Então, imagina a falta de iniciativa e de poder, né, de acreditar que se podia realmente fazer alguma coisa para mudar. Então, e eu tive a sorte, né, aqui de ter estudado só aqui em escola pública, de ter ótimos professores que me instigaram a estudar e a pensar, a refletir sobre a importância do que isso tudo representava. E aí, eu fiz educação física com o objetivo de manter essa minha proximidade com a natureza, porque imagina, eu vou dar aula na praia, né, vou dar aula de canoa, vou trabalhar, ganhar dinheiro que eu preciso, mas vou manter ainda essa conexão que eu tinha com a natureza. E trabalhando aqui em São Sebastião, eu sou servidora pública, já há 26 anos, eu fui apresentada a um trabalho com um grupo de terceira idade. E a cada dia que eu via o treinamento desse grupo, eu via que, assim, se uma pessoa ficasse gripada, logo perdia tudo aquilo que tinha construído ao longo de 2 meses. E eu comecei a ficar encafifada com aquilo, falando, eu preciso aprender alguma coisa. E, claro, que aquilo eu fui fazendo uma ligação com o meu próprio corpo. E eu falei, eu preciso ter alguma coisa diferente para colocar para esse público. E aí eu comecei a estudar yoga. E aí o yoga fez toda a diferença, porque aí eu comecei, tudo que eu ia fazer era yoga. E eu estudei 7 anos sem ser professora, porque era muita confusão. Eu sabia que aquilo tinha um peso de responsabilidade muito grande. Só que eu pirei. Sem saber, eu já estava pirada, porque eu achava que yoga tinha que ser para todo mundo em São Sebastião. E aí eu achava assim, São Sebastião precisa ser capital de alguma coisa que seja boa. Porque a gente tem aqui na frente Ilhabela, capital da vela, ao lado Caraguatatuba, capital do voo livre, mais adiante Ubatuba, capital do surf. Eu falei, bem, yoga, tudo a ver, dá para conectar tudo, e ainda de quebra a gente vai atrair gente do bem, porque quem pratica yoga é do bem. Quem está aí sabe, né, que a gente, quando começa a praticar yoga, a gente adquire propósito, compromisso com a vida. Eu falei, bem, agora eu achei o meu caminho. Só que aí eu estou nesse sonho, executiva do yoga, ressurge,
a conversa, de novo, de um fantasma pavoroso, que era a ampliação do porto. E aí, o yoga, para mim, começou a ter mais conexão ainda, porque eu era plantio com yoga, canoagem com yoga, tudo yoga, e aí eu tinha que fazer alguma coisa em relação a essa questão da ampliação do porto. Nesse mesmo teatro, foi apresentado por um alto executivo bom, que é só da metade da palestra dele que eu lembrei que eu era contra, dizendo que o porto seria ampliado em 42 vezes do seu tamanho atual. E aí eu comecei a ficar desesperada com aquilo, é a hora que foi dada a oportunidade da palavra, e os caiçaras? Aí o executivo olhou para mim e falou, calma, professora, os caiçaras vão ganhar o Museu do Caiçara. Nossa, eu logo imaginei, meus tios empalhados. Meu irmão com a fisga de pegar tainha, assim, né? Eu falei, como que vai ser? Eu sei que eu devo ter descambado a falar tanto, até a hora que ele me cortou e falou, professor, essa é uma visão muito apaixonada. Pronto, nasceu Os Apaixonados pelo Mangue. E aí são 10 anos de luta, de conversas, de palestras, de muita saudação ao sol na praia. Lembra o yoga? O yoga continua acompanhando. Só que a gente fazia saudações ao sol, que a gente faz, e depois olha o que a gente faz também, faxina. Estão convidados, porque é isso que a gente faz. A gente teve o abraço. E a nossa coisa mais importante são as regatas de canoas, que a gente tem já há 10 anos. Mas o mais importante em relação a tudo isso, a gente não se amedrontou contra uma história que, pela maioria das pessoas, estava certa. A gente conseguiu juntar 2.000 assinaturas e eu fui apresentada à realidade de São Sebastião. A maioria das pessoas que a gente conversava era a favor do porto, da ampliação do porto, no modelo que estava sendo proposto. E a minoria, assim como eu, mas diferente de mim um pouco, acreditava que a gente não podia fazer nada. Então, aquilo foi mexendo comigo e a gente foi fazendo os movimentos até que a gente resolveu ter uma fala mais afinada com os pesquisadores. E a gente tem hoje o nosso primeiro livro. O Projeto Biota veio para São Sebastião, movido pelo nosso eco de trabalho e também por algumas bobagens que alguns políticos acabaram falando, de que a Baía do Araçá estava morta e tudo mais. E aí esses pesquisadores, 170 pesquisadores de 35 instituições, entre nacionais e internacionais, e hoje nós temos o nosso primeiro livro. A gente tem muito a comemorar nesse momento, porque a licença prévia expedida pelo IBAMA está cassada. Então, e o próprio Porto hoje nos chama para conversar. Então, a mensagem que eu tenho aqui, está acabando o meu tempo, a mensagem que eu tenho aqui para dar para vocês é o seguinte, a primeira coisa, o yoga é um caminho para a gente desenvolver o autoconhecimento e a gente definir um propósito que seja importante para as nossas vidas. E aí, definido esse propósito, a gente não pode criar nem observar muito o tamanho do obstáculo. Quando nós começamos a nossa luta, como apaixonados pelo mangue, nós somos chamados de Davi, porque, obviamente, Golias era o governo do Estado. Mas, em nenhum momento, a gente jogou pedras em Golias. A gente sempre queria chegar próximo de Golias para conversar. E aí a minha mensagem é o seguinte, independente daquilo que seja o tamanho da nossa luta, é que é muito, muito importante que a gente mantenha a ponte do diálogo sempre firme. Independente da correnteza que passe por baixo ou do vento que passe por cima, a ponte do diálogo ela precisa ser mantida. E é isso que os apaixonados pelo mangue hoje podem comemorar. Nós somos chamados para conversar, para falar. Prova disso que eu estou aqui nesse momento. Obrigada para todo mundo.